A graça e a paz, igreja do Senhor. Que alegria estar aqui com vocês em mais uma manhã de domingo, compartilhando vida, compartilhando palavra, compartilhando Deus. E eu espero sinceramente que todos estejam muito, muito bem. E de vez em quando a gente diz aqui que se não tiver, a gente crê pelo poder da palavra que muda, transforma, cura, opera maravilhas, né? Nós acreditamos que vai ficar. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, a sua palavra, em 2 Crônicas, o capítulo de número 21. Eu trago nessa manhã uma palavra desafiadora. Desafiadora. Acredito que o Evangelho por si só ele é desafiador. Mas essa é uma palavra assim que mexeu muito comigo, que me incomodou bastante. Eu disse, por que ficar incomodado sozinho? Eu vou incomodar a igreja inteira. E pedir a Deus que trouxesse aqueles que precisavam ser incomodados. E olha só, você aqui nessa manhã. E é interessante que ele incomoda até pela internet, online também. Então, vai ser uma manhã para mexer com a gente, para ver se a gente desenterra algumas coisas e faz uma autoavaliação honesta, né? Verdadeira, sincera, da nossa caminhada com o Senhor. Deixa aberta aí em 2 Crônicas 21. A princípio eu começo lendo na ARC, que é o meio da revista e corrigida, e depois a gente compara um texto ou outro com outras versões, para ver se a gente tem um entendimento um pouco mais claro. 2 Crônicas capítulo 21, verso 20. Capítulo 21, verso 20. Quem está bem até agora? Diga amém. Bom, que legal, que bacana, você entendeu até agora, né? 2 Crônicas 21, 20, a palavra diz assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar. Então começou a reinar muito novo, daqui a pouco eu dou o nome do personagem aqui. Reinou em Jerusalém 8 anos, um reinado, comparado aos outros reis, um reinado curtíssimo, um reinado muito curto. E foi-se, partiu, sem deixar de si saudades. Morreu e não fez nenhuma falta. Foi embora, e como as pessoas dizem aí fora, foi tarde. Podia ter ido mais cedo, que ninguém sentiria absolutamente nada. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis, mesmo sendo ele um rei. Como foi dito aqui sobre honra, ele não foi honrado como tal, como rei que era. Mas ele foi muito ruim. Vamos fazer uma oração, nós vamos precisar. Sentado então, fecha os olhos. Pai, nós estamos na tua casa, diante da tua voz, diante da tua palavra. Palavra essa, Deus, que hoje nós, com a guarda baixa e com a mente desarmada, nós queremos receber nessa manhã. Ainda que esta palavra toque, meu Pai, em áreas da nossa vida que precisam, que devem melhorar, precisam ser transformadas. Meu Deus, nós pedimos e pedimos com transparência, com vontade, com verdade, pedimos que o Senhor mexa conosco nessa manhã. Nós não estamos, meu Pai, em um encontro social, nós não viemos aqui simplesmente cumprimentar um outro, matar saudade um do outro. Nós precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos prosperar como ser humano, como pessoas, e nós queremos ser desafiados pelo Senhor nesta manhã. Estamos aqui para ouvir a tua voz. E meu Deus, que ela mexa conosco, que ela trabalhe o nosso coração, que ela aperte a nossa alma, que ela nos confronte pelo espelho da palavra e nos mostre a nossa situação, como nós estamos, mas que ela também nos dê esperança, meu Pai.
para melhorar, esperança, meu Deus, de dias melhores, em nome de Jesus. Nós oramos com temor no coração, e a igreja do Senhor diga amém. Amém. Queridos, há muitos anos atrás, eu estava me lembrando ontem, de noite, há muitos anos atrás, deve ter uns 15 anos atrás, já era pastor, inclusive aqui em Ribeirão Preto. Eu fui fazer um velório, mas eu não conhecia a pessoa que faleceu. Mas naquele momento, assim, alguém conhecia, alguém que era da igreja, assim, puxa, pastor, não tem ninguém vai lá e tal. E eu enxergo também em velório uma tremenda oportunidade de você falar de Deus, de você trazer uma palavra. Eclesiastes chega a dizer que é melhor você ir num velório do que uma casa onde há banquete, onde há festa. Pela oportunidade que você tem, pelo quebrantamento dos corações que ali estão, a possibilidade da palavra ali cair no coração e dar fruto. Mas esse me marcou e eu não lembrava. Esse foi estranho, esse foi diferente. Porque quem morreu foi o marido de uma senhora que era amiga, tinha uma amiga na igreja e tal, e me pediu. E quando eu cheguei, estava lá dentro, na casinha lá, o velório e tal, acontecendo, na salinha, e tinha um hall de entrada com aqueles bancos, até hoje ainda tem, e eram bancos, parece aqueles bancos de praça, sabe? Aí eu sentei, e eu queria identificar, porque eu não conhecia quem que era a viúva, mas aí me apontaram, me identificaram, fulano de tal lá, pastor Ed, tinha bastante gente com ela lá e tal. Teve um momento em que as pessoas se levantaram, e eu vi que ela ficou sozinha, eu falei, eu vou lá dar uma palavra de encorajamento para ela, eu estou com a minha Bíblia, e aí ela estava acompanhada, mas aí o pessoal levantou, acho até que foram no banheiro, ou foram lá na salinha onde estava acontecendo, e ela estava lá sentada, eu sentei do lado dela, me apresentei, isso tudo antes de fazer o velório, de orar. Me apresentei, meu nome é William, sou pastor e tal. O que aconteceu com ele? Eu queria informações, né? Como é que a senhora está? E principalmente dar a ela uma palavra de encorajamento, de fortalecimento. E ela falou assim, então, eu sou casada, eu fui casada, né? Estava casada aí há mais de 30 anos. Ela falou 30, eu não lembro exatamente, mas era mais de 30 anos. E aí assim, já fui abrindo a Bíblia para dar uma palavra para ela, né? E eu falei assim, irmã, olha, mas Deus é bom, Deus fortalece, Deus ele encoraja, você vai ver, isso vai passar. Eu falei assim, não pastor, isso é um alívio para a minha vida. É sério, gente? Meu pastor, isso aqui é um alívio para a minha vida. Eu falei assim, desculpa irmã, eu não estou entendendo direito. Disse, não pastor, eu vou ser sincero com o senhor, eu não vi a hora. Se a hora de eu chegar para fazer o verso, não, a hora dele partir, pastor. Esse homem fez da minha vida um inferno. Então pastor, não precisa me dar a palavra de encorajamento não, porque eu estou muito encorajada. Eu estou bem, pastor. Pastor, eu estou até feliz. E eu não me lembrava disso até ontem. Eu estou voltando de um retiro de pastores de 3 dias de Campinas, na Convenção Batista Nacional. Estou sentado com um pastor, tomando café. Nem contei isso para a Camila ontem, a gente contou tanta coisa, mas isso eu me lembrei vindo para cá. Estou sentado com ele tomando café. E aí ele disse assim, William, essa semana eu perdi uma família lá, a igreja tem poucos membros lá, a minha igreja. E eu perdi uma família, saíram tudo da igreja. Aí eu já ia dar uma palavra também de encorajamento para ele, né? Aí, puxa, que... Eu falei, William, você não imagina o alívio que eu estou. Porque parece que as coisas não cabem na mesma frase, né? Eu falei, como assim? Uma família, uma igreja é pequena, você perdeu uma família, saíram da igreja e você está dizendo que... você não tem ideia. Agora vai o trabalho lá. Então agora a igreja vai andar. E com aquela turma lá não tinha condição não. Eu não conseguia dormir, me perturba. Nunca nada está bom. Mas a minha vida, agora você vai ver, eu estou aliviado aqui.
Foi avisado aqui, estou no encontro aqui, pastor, saíram. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu vou até contar o testemunho aqui. Aí eu me deparo com esse texto, e esse texto fala sobre um rei chamado Jeorão. Esse é o nome do rei. Como é que é o nome do rei? Põe o nome do rei aí. Jeorão. Não é um nome muito conhecido dos reis de Israel, quando a gente prega, escuta mensagens na igreja. Jeorão. Mas ele merece um lugar no seu coração, esse rei. Não de alguém que você vá olhar como uma referência, um espelho, um exemplo a ser seguido, mas alguém para você olhar para ele e dizer assim: está aí tudo que eu não devo fazer. Se eu quiser marcar o meu tempo, a minha geração, se eu quiser ser bênção para a minha família, se eu quiser ser bênção lá na minha empresa, se eu quiser ser bênção na minha igreja, se eu quiser ter um casamento, se eu quiser que os meus filhos sintam saudades de mim, está aí alguém, a história de alguém que a gente merece ouvir para não imitar. Então é uma mensagem diferente, porque o que a gente vai ouvir dele, você vai ouvir assim: não posso fazer isso. Que normalmente a gente prega diferente, a gente aponta virtudes, a gente diz: é assim que você tem que fazer, é isso que você tem que imitar, ele fez isso, então faça isso também. Hoje não, hoje eu vou falar assim: ele fez isso, aí você tem que codificar. Então eu não posso fazer, porque eu quero partir e fazer falta, deixar saudade. Eu não posso, meu Deus, saí da empresa, fizeram uma festa, e não era de despedida não, é uma festa mesmo. O fulano está saindo, vamos fazer uma festa. Que tem a festa da despedida, para você sair com honra, e tem a festa do livramento. É o camarada que muda de condomínio, o condomínio saiu, a vizinha do 2, do 24, saiu. Que alegria, a perturbação foi embora. Vocês acreditam que isso existe? Sim. Então eu começo fazendo uma pergunta para você, você não precisa responder, você pensar, uma reflexão, o pessoal que está em casa também. Hoje você já é de Jesus, amém? Amém. Entregou a vida para Jesus, que legal. Então você é um cristão, uma cristã, amém? Está diminuindo o amém, mas tudo bem, a gente continua. Você melhorou ou você piorou? Eu não estou falando se você ganhou mais dinheiro, se você tem 30 carros, tinha 10, não estou falando desses testemunhos loucos. Eu estou falando ser humano, gente. Você é um marido melhor, você é uma esposa melhor, você é um empregado melhor, um patrão melhor, você é um pai melhor, um filho melhor, um membro melhor, um pastor melhor. Você melhorou ou piorou? Não precisa responder, é só para você pensar. Estou com Deus, melhorei, avancei, eu sou uma pessoa mais branda, eu sou uma pessoa que entendo melhor, eu respeito mais as pessoas, eu sou uma pessoa, ou eu piorei, eu fiquei mais implacável, e para ficar assim espiritual, em nome de Jesus. Porque tem gente que inclusive a religião deixa ele ainda pior, ou só revela ainda mais quem ele é, e agora ele tem uma autorização para ser um legalista, e ele usa a ruindade, o temperamento ruim, o lado negativo, para dizer que é zelo. E na verdade o Evangelho precisa nos transformar para melhor. Para melhor, a ponto de você, nós nos tornarmos sal da terra, luz do mundo. E eu entendo esse sal, essa luz, não é que nós vamos necessariamente sair para pregar, porque a maior pregação e a mais poderosa mensagem que nós podemos dar aí fora é a vida. É a nossa vida. As pessoas vão olhar para nós, e muita gente, a única Bíblia que eles vão ler é você.
Gente que nunca vai pegar um livro desse na mão, gente que tem birra de igreja, nunca vai entrar aqui, nunca vai clicar numa live, nunca vai pegar um livro desse para ler, por várias, diversas razões, mas eles estão olhando para você. Lá em Atos 16, Paulo, Silas estavam presos na cadeia, texto famoso. A Bíblia diz que perto da meia-noite eles oravam, cantavam hino, vocês lembram disso? Oravam, cantavam hino, meia-noite, pé amarrado no tronco, tinham apanhado, arrancaram a roupa dos dois. Mas aí termina assim um versículo: e os outros presos os escutavam. Olha que frase forte. Sabe que tem sempre um preso ouvindo você? Tem um preso na cela do lado dizendo assim: tem uns crentes do lado aqui, tá ruim para eles lá, porque o negócio tá ruim pro lado deles, pé amarrado, vamos ver o que é que sai daqui. E aí que eles colocando assim, vocês conseguem, tem que ajudar o pastor, né? Ore na cela do lado. O que eles ouviam do outro lado? Não há Deus maior. Lógico, não tinha essa canção ainda, mas vocês têm que ajudar o pastor, né? Agora tem gente que põe a orelha na cela, o que eles escutam? Que droga de vida, hein, Cícero? Foi só a gente virar crente, comecei naquela igreja, misericórdia, que vida ruim. Como é que converte? Como é que converte? Com um marketing desse, com uma propaganda dessa. Que Jesus? Eu não quero esse Jesus. Agora vamos dar uma olhada na vida desse cidadão. O nome dele é Georão. E hoje o tema da nossa conversa, um pouco pesada, o tema é saudade ou alívio? O que você vai deixar? Saudade ou alívio? O que as pessoas vão sentir quando você faltar: saudade ou alívio? Algumas lições na vida desse homem são importantes. Eu destaquei 4. E são, como eu disse, lições ruins para a gente transformar. A gente tem que codificar e fazer o contrário. Então, número 1. Georão era filho de Josafá. Vai depender da sua versão. Josafá também aparece como Jeosafá, mas é o mesmo personagem. Quem conhece já um pouco da Bíblia, sua leitura está em dia, você vai se lembrar que Josafá foi um personagem muito bom. Ele foi um rei de Deus, um homem de Deus. E Josafá é o pai desse negócio aí. Como é que é o nome do negócio? Georão. Aí eu coloquei essa frase embaixo assim: filho de peixe, nem sempre peixinho é. Às vezes sai uma traíra, um tubarãozinho, um trem esquisito. Então aqui, segundo Crônicas, capítulo 21, verso 1, diz assim: depois Josafá dormiu com seus pais, quer dizer que ele morreu, e o sepultaram com os seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, olha o nome dele aí, seu filho, reinou em seu lugar. Ele teve irmãos, filhos de Josafá também, foram vários: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, além do Georão, rei de Israel. Seu pai, o Josafá, lhes deu muitos dons de prata e de ouro. Dons aqui são presentes, essa é a mesma expressão para dons, inclusive do Espírito, que é um presente de Deus para a igreja do Senhor. Deu dons de prata, dons de ouro, muitas coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém, o reino
o pai, o Josafá, deu para Jeorão, porque Jeorão era o primogênito, ele era o filho mais velho, era o normal. Então Josafá tem vários filhos, ele distribui presentes, ele dá dádivas, ele dá dons, e é presente, cara, e você vê, até a cidade, você ganhar de presente uma cidade, o homem é rei, o homem é bem sucedido, o homem caminha com Deus, e o filho mais velho, Jeorão, é o primogênito. Então o reino, o meu trono, vai para o primogênito, meu filho mais velho. Eu olho para Josafá e percebo, Josafá foi um excelente rei. Quando você não precisa ir muito, se você volta uma folha aí na sua Bíblia, no capítulo anterior, que é o 20, um dos episódios que já foi alvo de mensagem aqui, em que Josafá está cercado pelos inimigos, texto lindo, e ele então busca Deus, ele teme, ele jejua, ele reúne o povo, um clamor é erguido, Deus envia a resposta, vocês não vão ter que lutar, Deus vai guerrear por vocês. Vocês lembram dessa experiência em que o Josafá coloca até os cantores na frente para ir louvando, adorando a Deus, e ao tempo em que eles iam adorando, Deus ia dando livramento. Esse é Josafá. Agora, como é que um garoto, sei lá quantos anos ele tinha, ele cresce em um ambiente onde há referência, onde há exemplo, e ele não copia isso? É importante a gente entender que bons exemplos fazem diferença? Claro, claro, claro. Você ter tido um bom pai, ou você ser um bom pai para o filho, faz diferença. Você educar bem, a Bíblia diz, ensina a criança, é o caminho que deve andar, faz toda a diferença. Você ter um bom professor, numa faculdade, faz diferença, numa escola, claro que isso vai influenciar positivamente o lugar que você frequenta, a empresa que você trabalha, a igreja na qual você é membro da igreja, você decide caminhar junto, onde você é ensinado, tudo isso. Eu estou dizendo para você o que é maravilhoso você ter boa referência, é maravilhoso você ter bons exemplos, é muito bom você ser discipulado. Tem gente que gosta da palavra mentoreado, alguém que aponte o caminho. É maravilhoso você ter gente boa para liderar, para guiar, para abençoar você. Mas isso é determinante, é absoluto. Quer dizer que se você tiver uma boa referência, vai dar tudo certo, você vai sair bem? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque até Jesus foi mestre de um que não deu. E você lembra o nome dele? Judas. Você olha para o Antigo Testamento, está cheio de pais e reis, e essa é uma gangorra. Você olha o livro de Juízes, fez o que era bom aos olhos do Senhor, aí lá vem outro, faz o que era mal aos olhos do Senhor, aí vem outro, faz o que era bom aos olhos do Senhor. Aí você vai ver pai tendo filhos que foram reis horríveis, e é o exemplo, e pais horríveis e reis terríveis tendo filhos, como Asa nasceu e fez um concerto com Deus, foi um rei tremendo, maravilhoso, mudou o cativeiro. Então, a grande lição daqui, irmãos, é que nem sempre uma boa referência, um bom exemplo, faz com que as pessoas decidam caminhar num bom exemplo e uma boa referência. Elas são livres para uma tomada de decisão, inclusive escolher não seguir uma boa referência. Nós tivemos Elias teve um pupilo, Eliseu, um sucessor. Eliseu teve Geazi, conhece? Esse aqui foi aquele que correu atrás do dinheiro do Naamã, e a lepra que estava no Naamã pegou nele. Olha só, a cadeia que se construiu e o que esse rapaz perdeu. Mas porque ele não teve um bom exemplo, ele não teve um bom mestre, pastor, um discipulado. Não necessariamente, ele teve um excelente exemplo, mas nem sempre esse é o problema. Como eu tenho gente aqui com certeza que tiveram uma criação muito difícil, você teve uma criação difícil, pais não tão bons assim, e você decidiu, eu vou fazer a diferença, eu vou quebrar essa corrente, eu vou dentro da minha casa escrever um futuro diferente. Amém ou não amém? Nós temos essa possibilidade. Então eu olho para ele e eu percebo que nós precisamos tomar cuidado. Deus não tem netos, Deus tem filhos.
E todos nós precisamos ter um relacionamento pessoal e direto com Ele. Você pode dizer amém por isso? Número 2, Jeorão decide matar os próprios irmãos. Quando eu digo que o cara é ruim com força. É ruim mesmo. O cara foi sem deixar saudade, porque o cara é ruim. Não enxergue o seu irmão como uma ameaça. Olha o texto, 2 Crônicas capítulo 21, verso 4 e 5. Olha o que ele faz. Subindo Jeorão ao reino do seu pai, agora ele é rei. Agora ele assume o trono, Josafá morreu e agora ele é rei. Havendo-se fortificado, qual é a decisão que ele toma? O que é que ele faz? Matou todos os seus irmãos à espada. O texto diz: todos. Você lembra quantos eram? Eu não contei. Vamos dar uma olhada aqui no verso. Põe o 2 aí, vamos lembrar? Volta lá no 2. Ah lá, teve irmãos, filho de Josafá. Vamos contar: Zarias, Jeiel, Zacarias, Azariel. Aproveita quem está grávida aí, ó. Tem agosto cliente, hein, ó. Micael, Cefatias. Contei 6, fora o Jeorão. Então eles eram em 7. E aí você volta para o verso de número 4. O texto diz: ele matou todos à espada, como também alguns príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e ele reinou 8 anos. Olha a lição aqui. Tem gente que tem dificuldade, insegurança, não sabe quem é em Cristo. E quem não sabe quem é em Cristo, não tem uma ideia, uma identidade clara do que Deus quer dele, do que Deus quer dele, o que Deus quer fazer nele ou através dele. Esse tipo de gente acaba enxergando no irmão uma ameaça. Ele é uma ameaça ao meu troninho, é uma ameaça ao meu cargo, é uma ameaça ao meu crachá, é uma ameaça àquilo que eu tenho. E deixa eu te falar uma coisa: se você tiver que fazer força para segurar o que você tem, você não tem. Se você entra num ambiente, você tem que lembrar todo mundo: quem manda aqui sou eu. Você não manda. Você está entendendo? Se você tem que ter esse comportamento para reter as coisas, essa insegurança não vem do céu. Eu me lembro da túnica colorida de José. Eu amo demais a túnica colorida. Não a túnica por si só, mas a mensagem que ela me passa. Vocês lembram do José do Egito? Vários irmãos também. E diz o texto que foi dada, costurada pelo pai para José, uma túnica colorida. Várias cores, né? E aí ele desfilava com aquela túnica e os irmãos ficavam loucos de raiva, maluco de ódio. Que negócio que é esse? Inveja do irmão. Tanto é que tentaram até matar o próprio irmão, primeiro jogando um calabouço, vão matar e depois vender, e o resto da história a gente conhece. Mas a grande lição aqui, irmãos, ó, olhando para mim, me ajuda aqui, ó, é você ter tranquilidade, fé, descobrir, estar feliz com a túnica que papai costurou para você. Eu não sei quantas cores tem a sua. Tem túnica que é mais colorida. Eu acho tão bacana a turma cantando aqui, louvando aqui. De vez em quando, irmãos, eu me arrisco em casa. Eu vou para casa junto com a Camila e falo assim: me ensina a fazer uma segunda. Uma segunda voz, né? Abrir voz. Falei, mas aqui, meu negócio é esse aqui, irmão. É que o meu campinho é esse aqui. Coisa feia é você querer uma roupa, uma túnica que pai não costurou para você. Qual é a cor da túnica que o seu pai te deu?
Seja feliz com ela. E mais do que isso, pare de olhar para a túnica dos outros. Aí você olha para a sua, você olha para os outros. Aí você olha para a sua, você olha para a dos outros. Aí eu queria, para com essa insegurança, querido. Decida ser feliz, alegre. E você quer ver cristianismo mesmo aí? É você celebrar a túnica do irmão. Seu irmão, que bonito, hein? Que túnica linda que Jesus te deu, hein, meu irmão? Olha que roupa bonita, olha como você canta bem, olha só como você prega bem. Eu lembro quando eu comecei a ministrar, a pregar, e eu sou assim, mais tranquilo, eu falo mais. Depois do almoço, então, meu irmão, você tem que vir, tem que tomar um café, um negócio assim, senão vira uma cantiga de ninar. Aí eu ouvi uns pastores assim, aí eu disse, não tem como você dormir, você escuta a mensagem, tá assim. Elétrico, e eu ficava assim, puxa Deus, por que né? Dá um gás em mim aí, Jesus, né? Dá um gás em mim aí, um negócio aí que eu queria tanto, né? Assim, pôr fogo no parquinho, um negócio assim mais animado e tal. Mas irmãos, até tem de vez em quando, mas daqui a pouco volta. A túnica é essa. A túnica é essa. Então eu decidi, Senhor, é o que o Senhor tem? O que Deus tem para você? O que o Pai costurou para você? Aí você quer ver alguém realmente que é amigo seu, que ama você? O pensador já disse o seguinte: você se solidarizar com sofrimento, com batalha, é mais fácil. Mas você quer ver uma pessoa que ama você mesmo, que é amigo de verdade? É quem celebra o seu sucesso. É você olhar assim nos olhos dela assim, né, Camila? Olhar assim. E a pessoa pergunta assim, como é que você está? Você fala assim, rapaz, mas estou bem demais. Eu não sei onde eu ponho dinheiro, cara. Eu estou até com dificuldade, sabe? Porque está tudo tão bem na minha vida. E você fica olhando os olhos dela assim. E você vai saber. Porque o espírito de Faraó está aí. Deixa eu apontar para você e eu já volto para o texto principal. O espírito de Faraó. Êxodo 8, 28. Êxodo 8, 28. Vê se você... não é possível que não vai vir nenhuma foto na sua cabeça. Eu creio que vai vir, quer ver? Olha só. Disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Sabe aquele negócio? Então você pode ir, mas não vai longe demais. Olha o Faraó falando com Moisés: não, eu até deixo vocês irem, mas não vai muito longe não. Então funciona assim na prática. A pessoa diz assim: não, vou te ajudar, você está ruim, né? Não, vou te ajudar você a melhorar, ajudar você a abrir o seu negócio. Como é que está o seu negócio que você abriu? Puxa, tá dando certo. E aí ele, no início assim, beleza, que bom. Não, está precisando de alguma coisa. Aí daqui a pouco a segunda conversa: como é que está lá? Assim, o negócio está bom. Assim, opa, então agora já não preciso de mais nada. E aí a terceira pergunta: como é que está lá? Já estamos na quinta loja. Ele já dá um passo para trás assim: quinta? Eu só tenho uma. Não, eu até queria que você fosse, mas você está indo longe demais, hein? Eu até gostaria que as coisas melhorassem para você, mas não. Mas você está melhor do que eu. E aí o monstrinho que está dentro de o Georão pula para fora. Como é que é? É o meu trono. Eu não quero a mínima possibilidade de alguém tomar isso de mim. Mas é teu irmão, Georão. Não estou nem aí. Se for preciso, eu mato ele, eu tiro ele do meu caminho. Eu sou bruto com ele, eu sou estúpido com ele, eu mato a fé dele, eu desvio ele, mas é o meu cargo. Ele se vira, ele que vá para o inferno, mas é o meu troninho, e o meu troninho é mais importante do que o meu irmão. Esse é o espírito de Georão. E se você quiser partir, não deixar saudade, essa é a fórmula. É você amar mais o trono, a posição, o status,
do que o segundo maior mandamento na Bíblia Sagrada: o meu irmão como a mim mesmo. Mas dá para piorar, pastor? Dá. Número 3. Número 3. O homem é ruim com força, irmão. Jeorão tinha como mulher a filha de Acabe. Sabe o que é você pôr um liquidificador se só ir jogando trem ruim? Para quem conhece Acabe, rei de Israel, Acabe foi o pior rei de Israel. Quando alguém fala assim: um rei ruim, o pior, Acabe. E você sabe, não sei se você lembra do Acabe, mas quem era a mulher do Acabe? Essa tal de Jezabel. Olha a combinação, olha que sogra. Olha que família. Aí eu preciso te perguntar: as pessoas com as quais você anda dizem muito a seu respeito. As alianças que você faz são importantíssimas. São importantíssimas. E aqui a gente precisa encontrar um equilíbrio. O equilíbrio para você não sair daqui sim e viver numa bolha crente. Porque a frase é perigosa. Então por isso que eu sou assim, pastor, assim, eu só ando com querubim. Eu só ando com querubim. Isso não é possível, não é a proposta do evangelho. Você não vai ganhar ninguém se você optar por esse estilo de vida. Sal só presta fora do saleiro. Então Lucas 15 é a parábola dos achados e perdidos. Tem a ovelha perdida, tem a dracma perdida e tem um filho perdido, que é o filho pródigo. Tudo que foi perdido, em comum nos textos, foi encontrado. Mas só para efeito de endereço, será que você pode pôr, não está no programa aí, Samuel? Lucas 15, 1, só para a gente ver o endereço. Por que Jesus conta isso? E para quem? Então o endereço é assim: chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos, os pecadores. Publicano, gente ruim, pecador, é tudo ruim, tudo pecador, tudo gente que está perdido, para o ouvir. Aí no 2, os fariseus e os escribas, a turma boa, religiosa, santa, murmuravam dizendo: recebe os pecadores e come com eles. Esse pão está andando com essa turma, comendo com essa turma. Então perceba que o ponto aqui não é você sentar à mesa com alguém que está perdido, porque aí Jesus começa o 3 e diz: lhes propôs parábola. E é só parábola uma atrás da outra. E qual é o resumo das parábolas? Eu vim para os perdidos. Eu vim para encontrar a ovelha que se perdeu, a dracma, moeda de valor, resgatá-la, o filho trazer de volta à casa do pai. É mais importante do que ficar trocando figurinha religiosa com vocês. É isso que Jesus está dizendo para eles. Então quando eu aponto esse ponto, esse terceiro ponto, eu estou falando de aliança. Eu não estou falando de você ser sal no mundo, de você sentar com pecadores, de você ser intencional em um relacionamento na faculdade, de uma amizade que você quer ganhar alguém para Jesus. Vocês estão entendendo? Olha a diferença. Imagina que, e eu já passei por isso como pastor, eu e a Camila. Imagina que eu olho para a Camila aqui, a gente não é casado, e assim eu olho para ela e eu sou crente, eu estou na igreja, e a Camila não está, perdida, e nós somos jovens. Mas eu gostei da moreninha, rapaz. Eu gostei da moreninha, e a perdida, toda enrolada. Aí eu chego assim no meu pastor, e eu digo assim: não, pastor, eu vou casar com a Camila. Eu digo: mas você tá bem? Por que você vai casar com a Camila? Não, eu vou casar com ela, pastor, assim, porque eu estou com dó dela. Então eu quero evangelizar ela lá em casa. Então eu vou casar com ela para evangelizar ela, para ganhar ela para Jesus. Você é doido? Porque você está falando de aliança, e a Bíblia fala que numa aliança o jugo desigual é pecado.
Uma aliança. Aliança é você escolher alguém para você caminhar junto. É vida com vida. Abrir coração. Compartilhar a vida. Aí não é qualquer pessoa. Aí não é dó. Aí não é pena. Aí não é lugar de evangelismo. Não, pastor, eu estou lá. Nós estamos tentando ganhar ele. Tentar ganhar ele é bíblico, mas tem o seu lugar de importância. O texto está falando aliança com alguém. Não pode ser filha de Acabe. Não pode ser Jezabelzinha. Vai dar problema para você. Não mistura as coisas. Amém? Amém? Nós precisamos ter cuidado com as alianças que nós fazemos. Muito cuidado com as alianças que nós fazemos. Pois ele, verso de número 5, segundo Crônicas 21, 5. Ele fez uma aliança ruim. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O negócio era tão ruim na família de Acabe que Jezabel virou um símbolo de espírito ruim, do que ser evitado. Em Apocalipse, Cristo repreende uma igreja, dizendo: eu tenho contra você que tolera Jezabel. Ele não está falando de uma pessoa que já havia morrido lá no Antigo Testamento. Ele está falando de uma influência, de uma ação que nós não podemos tolerar na nossa vida. Não dá para se aliançar com isso. Amém? Número 4, é o último. Piora só mais um pouquinho e a gente ora. Jeorão servia a outros deuses. E aqui mora o perigo da idolatria. Idolatria é você trocar, substituir o único Deus por qualquer coisa ou pessoa. Porque é fácil a gente falar de idolatria apontando para imagens, de escultura, mas tem gente que idolatra uma igreja. Tem gente que idolatra uma denominação. E pelo amor de Deus, já fica o meu apelo aqui. Você é o quê? Eu sou IBN. Você não aprendeu isso comigo não, querido. Quem morreu por você foi Cristo. Jesus de Nazaré. A Ele e só a Ele a glória. Olha o que diz 2 Crônicas 21, 11. Primeiro na Arque, ao meio da revista corrigida. Ele também fez altos nos montes de Judá, fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso. Vamos ler o mesmo versículo na NVT 21, 11. A NVT traduziu assim, a nova versão transformadora: havia construído santuários idólatras na região montanhosa de Judá, e levado o povo de Judá e de Jerusalém a prostituir-se e a desviar-se. Ele não só era um idólatra, mas ele levou o povo de Deus para o caminho mau, para o caminho errado. Irmão, já tem aqui um banquete de coisa ruim, e então, depois de muita coisa errada que esse Jeorão fez, ele recebe uma carta pesada, uma cartinha pesada, endereçada ninguém mais, ninguém menos pelo profeta Elias. Imagina você receber uma carta de um profeta. Profeta, te falar, irmão, profeta é profeta. E Elias, o profeta, uma carta pesada. Eu não ia ler não, mas eu vou ler mesmo assim, ó. Eu vou ler na NVT. A cartinha está no verso 12, 21, 12. Então o profeta Elias escreveu essa carta para Jeorão. Assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: você não seguiu o bom exemplo do seu pai Josafá, e nem do seu avô Uasa, rei de Judá. Em vez disso, tem sido tão perverso quanto os reis de Israel, e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a prostituir-se, como fez o rei Acabe em Israel. Você chegou a matar os seus próprios irmãos, homens melhores do que você. Está aí o problema, né? Talvez por isso
ele se vê ameaçado. Melhores do que você. Por isso, agora o Senhor está prestes a castigar você, seu povo, seus filhos, sua esposa, esposas, tudo que lhe pertence, com uma terrível praga. Você sofrerá de uma séria doença intestinal, que se agravará a cada dia, até os seus intestinos saírem do corpo. Tudo bem, talvez era melhor não ter lido, mas está na sua Bíblia também. Agora, estou terminando, eu queria terminar, os filmes bons terminam com assim, um final feliz, né? Eu juro para vocês que eu tentei achar um final feliz, que o meu tempo está estourando. Ó, você está em casa, ó, carteiro. Você abre a carta para você. Quem que é? Profeta Elias. Você abre a cartinha. Você começa a ler. Nem vou ler tudo, hein? A coisa vai ficar ruim para você. É o resumo da cartinha, não é? Fala, é o resumo da cartinha. A coisa vai ficar ruim. Se não mudar o negócio, vai ficar. Tá. Deus está olhando o que você está fazendo. Eu leio a cartinha. Se uma cartinha dessa cai na sua mão, o que você faria? Eu vou falar de mim. Eu já nem, já ia. Deus, eu vou correr para a igreja. Eu já vou procurar alguém. Eu já vou dobrar o meu joelho. Eu já vou fazer o meu concerto com Deus. Porque, sinceramente, deixa eu perguntar para vocês: ainda dá tempo? Aqui na altura da história? Daria? Claro. Mas nós temos um exemplo semelhante na vida do rei Ezequias. O rei Ezequias, lembra? Ele recebe a visita de um profeta chamado Isaías. E a mensagem não era leve, não era nem carta, era verbal. Põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele bate a porta e vai embora. Que visita ruim de receber. Olha que mensagem complicada de engolir. Mas olha a reação do rei Ezequias. Vira o rosto para a parede, chora, ora. Deus ouve a oração, vê as lágrimas e muda a história. Eu queria dizer para vocês que essa história tem um final assim como a do rei Ezequias, mas não tem, porque nem assim ele ouviu. E acabou que ele morreu, acabou que ele partiu, doente. Ele ainda ficou 2 anos com essa doença grave. E é interessante, porque eu estava pensando nisso, e normalmente quando você vê uma pessoa sofrendo assim muito tempo, normal que a gente tenha uma compaixão, né? A gente sinta, a gente se doa. Nossa, que triste. Mas foi ruim. Mas está sofrendo. Mas irmão, mas nem assim, o cara foi tão ruim, mas que nem no sofrimento ele encontrou apoio. E aí a NVT vai traduzir o último versículo 20, porque eu comecei lendo na ARC, né? Na Almeida Revista Corrigida. Mas ela vai traduzir o 20 assim: Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, reinou em Jerusalém por 8 anos, então com 40 ele partiu. E olha que frase a NVT traduz assim, ó: ninguém lamentou a sua morte. A ARC traduziu: ele foi sem deixar saudade. Ninguém lamentou a sua morte. Agora, por que eu li tudo isso para vocês? Prometo, eu termino. Hebreus 12, verso 1 e 2, e a gente ora. Hebreus 12 diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência, tem tradução que traz perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à
destra do trono de Deus. Você pode dizer amém por isso? A primeira frase do verso 1 diz assim: nós estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas. Então, queridos, olha aqui, eu termino dizendo para vocês, olha que livro fantástico, você deve tê-lo aí com você, é a Bíblia Sagrada. Esse livro aqui carrega a história de muitos personagens, alguns marcaram positivamente, a gente gosta mais destes, Davi, mesmo assim, esse livro aponta as falhas destes homens, os defeitos, os problemas, as quedas. Mas isso tudo para nos servir de testemunha. Nós estamos rodeados de exemplos do que fazer e do que não fazer, de como nós podemos viver e de como nós não deveríamos viver. E hoje nós ouvimos de um homem chamado Jeorão. E eu olho para ele e percebo, vamos só lembrar os pontos aí. Qual foi o primeiro ponto? Coloca aí para mim, Samuel, a gente vai passando. O primeiro ponto que nós destacamos do Jeorão foi que ele era filho de Josafá, ele tinha bom exemplo, mas ele decidiu não seguir o bom exemplo. O que nós aprendemos positivamente? Agora vamos trazer para o lado positivo para a gente orar. Procure seguir bons exemplos. Procure ter boas referências. Número 2, eu quero deixar saudade. Jeorão, ele enxerga nos irmãos concorrência. Ele é inseguro. Procure segurança em Cristo. Descubra quem você é no Senhor. Não queira ter ou possuir nada que antes do céu não lhe tenha sido dada. Jesus está diante de Pilatos. Você sabe que eu tenho poder para te libertar, né? Jesus, você não teria poder nenhum se lá do alto não tivesse sido dado a você. A gente só tem o que Deus nos dá. Você não precisa forçar nada, a barra com ninguém. Eu não estou falando disso, de falta de esforço. Esforce-se, empenhe-se, mas queira só o que Deus tem para você. Esteja bem com isso, feliz com isso. 3, Jeorão tinha como mulher filho de Acabe, o perigo das alianças. Eu olho e percebo, Deus, em aliança, eu quero caminhar com gente boa. Quero ganhar os perdidos. Me dê oportunidade para sentar com os que estão agoniados, aflitos, os pecadores precisam se converter, mas caminhar em aliança. Meu Deus, que o Senhor me ajude a observar bem, como aquela mulher lá do Antigo Testamento, que constrói um quarto na casa dela para o homem de Deus, e ela diz para o marido dela: e eu tenho observado que esse que passa sempre por nós é um santo homem de Deus, vamos trazer ele para casa, vamos fazer um quarto aqui para ele. E não é assim, vamos trazer para casa para depois a gente ver. Não, vamos ver, para ver se dá para trazer para casa, porque minha casa é um ambiente de aliança, não dá, amém? 4, Jeorão serve outros deuses. Cuidado para você não erguer ídolos no coração. Cuidado para que nada e ninguém substitua o lugar do Senhor na sua vida. E escute, deixa eu falar uma coisa para você. Substitui Deus na sua vida qualquer pessoa que você queira agradar mais do que Deus. Qualquer pessoa que tenha mais poder e influência sobre você do que o Senhor. Se você perto de alguém vive tão preocupado, ai meu Deus, ele chegou, ai ela chegou, você tem um ídolo, um Deus, tem alguém te perturbando num nível que não é sadio, não é bíblico. Isso precisa ser revisto. A única pessoa que deveria bambear você nas pernas é o Senhor. Meu Deus, eu estou na tua presença, eu não posso, porque Deus está me vendo, Deus está de olho em mim, Deus sabe disso. Deus, eu quero agradar a Deus.
Sentado mesmo, você pode fechar os teus olhos, que eu estourei meu tempo aqui, eu quero orar com vocês. Aí onde você está, se você puder, fecha os teus olhos, o pessoal que está em casa também. Meu Deus, que história, Senhor, que história. Isso, por algum motivo, foi deixado nesse livro sagrado, que nós chamamos de a Bíblia, a Palavra de Deus. E eu escuto uma história dessa, eu leio uma história dessa com os meus irmãos aqui esta manhã, e é inevitável Deus pensar, meu Deus, por que o Senhor deixou isso aqui? A palavra diz que nós estamos rodeados de exemplos, e porque temos exemplos do que deve ser feito e do que não deve ser feito, o texto diz que nós devemos deixar o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e correr a carreira que nos está proposta, viver a vida que o Senhor separou para nós, cumprir, ó Deus, com classe a carreira, o chamado que o Senhor separou para mim, para nós, para cada um aqui essa manhã, olhando para Jesus, aleluia, autor e consumador da nossa fé. Os nossos olhos não podem estar em outro lugar, o nosso desejo de agradar deve estar firmado em Ti, que nós queremos deixar saudades, nós queremos marcar o nosso tempo, nós não queremos só passar por essa vida passando, nós não queremos, Deus, só gastar os nossos dias e pronto, já foi mais um. Nós queremos que a nossa vida importe, nós queremos que a nossa vida faça diferença, algo significativo aconteça através da nossa existência. Queremos marcar os nossos filhos positivamente, queremos marcar, meu Pai, as vidas, as pessoas que cruzarem o nosso caminho. Dá-nos essa chance, e o Senhor nos tem dado essa oportunidade todos os dias. Ajude-nos a perceber essa oportunidade, agarrar essa oportunidade. Sal da terra, luz desse mundo. Queremos fazer a diferença, queremos deixar saudades. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, peço perdão pelos meus pecados, e peço ao Senhor que me ajude a melhorar, me ajude a crescer, me ajude a prosseguir, a prosperar, como pessoa, como ser humano. Usa a minha vida para a glória do Senhor, e então marcarei o meu tempo e deixarei saudades. Amém? Podemos aplaudir o Senhor? Amém? Vamos ficar de pé.